Olá, que bom receber você aqui na minha sala, hoje para um assunto importantíssimo para todo mundo que vai fazer vestibular, vai prestar o Enem, concursos públicos. Esse assunto está presente em todas essas provas e é interessante dominá-lo, porque assim você vai se dar muito bem nessas provas que você fizer. Vamos juntos? O assunto que vamos ver se refere às palavras, à sua formação, aos seus sinônimos, aos seus significados, às suas potencialidades. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O bonitão que você está vendo aí é o Ferdinand de Saussure, o chamado pai da linguística, não é? Alguém que sistematizou praticamente todos os conhecimentos que a gente tem a respeito da língua, da linguagem, etc. As palavras, elas dão nome a tudo o que nós conhecemos e ainda vamos conhecer, porque tudo tem que ter um nome. E tornam possível a comunicação ou troca de informações, ideias, conhecimentos, sentimentos entre as pessoas. Elas podem ser vistas, portanto, como uma espécie de embalagem do pensamento, ou seja, aquilo que a gente pensa, nós transformamos em palavras. Pessoas com vocabulário amplo e adequado à expressão clara dos pensamentos têm melhores condições de aprender conceitos, de refletir, de escolher e de fazer julgamentos que pessoas com pouco vocabulário ou vocabulário medíocre não conseguem. Quanto mais variado e ativo for o seu vocabulário, mais claro e mais profundo vai ser o seu processo de reflexão. Obviamente, apenas um amplo, variado e ativo vocabulário sozinho, a gente sabe que não indica que você domine a língua, não é? São necessárias também agilidade mental, facilidade de expressão para operar as quase infinitas possibilidades de relacionamento que as palavras podem ter entre si, que a gente chama de estruturas sintáticas, não é? As frases, orações, períodos, textos, etc. Pensamos com palavras e elas mesmas influenciam o nosso pensamento. Em contrapartida, o tamanho do nosso mundo corresponde diretamente ao tamanho do nosso repertório sociocultural, cuja base é o domínio da linguagem. Muita gente se pergunta de onde surgem as palavras, como é que elas são montadas, por que elas têm tal significado. Isso é uma questão de morfologia e, evidentemente, alguma coisa ligada à semântica, porque toda palavra tem uma forma, ela tem também um significado. Muita gente deve achar que as palavras são formadas por sílabas, não é? Mas sílaba é um conceito que não tem nada a ver com a estrutura da palavra em termos do que ela é realmente. Veja, as palavras são compostas por morfemas, que são as menores unidades linguísticas que têm significado. E que unidades linguísticas são essas? A raiz, o radical ou a palavra primitiva, que mostra o significado de base e a origem da palavra. Quem estuda a origem da palavra é a etimologia. No Brasil, nós temos a língua portuguesa, que veio do latim, assim como o italiano, o espanhol, etc. As vogais temáticas, verbais, o A, E, O, o I, que formam as conjugações, primeira, segunda, terceira. As vogais temáticas nominais, que formam masculino, feminino sem pares, depois eu vou te dar um exemplo disso. Os afixos, prefixos e sufixos, que modificam classes e significado. E as desinências, verbais, que indicam modo, tempo, número e pessoa. As nominais, que indicam classe, gênero, número e grau. E uma coisa importantíssima é que você tem também famílias etimológicas, quer dizer, você tem palavras que vieram da mesma raiz, são as palavras chamadas de cognatas. Existe uma porção delas em português: mar, maré, maresia, marujo, marinheiro, marinha, submarino, beira-mar, marear, marejar, maremoto e outras. Agora, exemplos do que acabamos de falar. Veja, estudávamos é uma palavra que a raiz ou radical é stud, a vogal temática é a, formando a primeira conjugação. Vá é uma desinência de modo e tempo, pretérito imperfeito do modo indicativo. E mos indica a primeira pessoa do plural. Percebe? Então você tem a palavra e os morfemas que a compõem. Democracia, por exemplo, tem dois radicais gregos. Demo, que significa povo, e cracia, que significa poder. Meninos, você tem menin, que é a raiz ou radical, mais o, que é uma desinência nominal de gênero,
e S, que é uma desinência nominal de plural. Você tem desinências porque você tem aí meninos, meninas, menino, menina. Anormalidade. Você tem o normal, que é a raiz ou radical, um prefixo que indica oposição, que é o a, normal, e idade, que é um sufixo que forma o que a gente conhece por substantivo. Depois você tem agridoce, acre e doce. Você monta os radicais mexendo em alguma coisa neles, não é? Troca ali o C pelo G, coloca ali o I e você tem acre, que quer dizer azedo, com doce, que quer dizer doce ou dulce, né? Vem de dulce. Enriquecer vem de rico, que é a raiz ou radical, um prefixo em, que é movimento para dentro, quer dizer, ficar rico, e ser, que é o formador do verbo da segunda conjugação. Por último, você tem aí porto, mas veja que porto não é o masculino de porta, assim como porta não é o feminino de porto. Então, diferentemente de meninos, que você tem meninas e menino, porto tem o radical e esse o aí não é desinência de gênero, é uma vogal temática nominal. Se você pegar a palavra janela, você vai ter a mesma coisa. Não existe janelo e, portanto, você não tem lá uma desinência de gênero, você tem uma vogal temática nominal. Assim como a forma das palavras, que é muito importante a gente saber a raiz, de onde veio e tal, o seu significado é de extrema importância, porque, em geral, é sobre o significado das palavras que as questões são feitas. Vamos examinar esse assunto. As palavras podem ter muitos significados. Se você já abriu um dicionário, você tem uma noção do que isso significa. Então, o mais interessante é que toda palavra tem um significado referencial, chamado de denotativo, e um outro que é um significado afetivo ou conotativo. Ou seja, denotativo corresponde ao uso da palavra no seu sentido comum, usual, não figurado. Então você tem denotação quando o uso de uma palavra quer dizer a mesma coisa para todo mundo que fala essa língua. Dizemos então que essa palavra tem um sentido referencial ou denotativo. Veja, Helena acabou de ganhar um cachorrinho. Todo mundo que fala português vai entender esse cachorrinho como um animal de pequeno porte. Estas janelas precisam de manutenção. Todo mundo que fala português vai entender que isso aí é um equipamento que você tem em casa, né, para ventilar, para iluminar e tal. Já na conotação, você tem as palavras usadas com sentidos alternativos, subjetivos, figurados, é o sentido figurado. Dessa forma, palavras usadas em seu sentido conotativo nem sempre serão entendidas da mesma forma por todo mundo, claro. A conotação remete a significados por associação, ordem abstrata, natureza afetiva ou emocional. Veja, o novo namorado da Helena é um cachorrinho. É claro que não é um animal de pequeno porte, e sim alguém que é obediente, bobinho. Fechei as janelas do meu coração, ou seja, eliminei a possibilidade de me entregar a novas paixões e amores. Percebe? Então, muito importante essa noção de denotação, sentido referencial, e de conotação, sentido afetivo. Uma outra coisa importante é sabermos que as palavras também têm uma maneira de se organizar, uma maneira de se classificarem. Sabemos que elas são chamadas de classes gramaticais, categorias gramaticais, classes de palavras, e nós temos em português 10 classes. A organização das palavras em classes de palavras, classes gramaticais, é uma noção que todo mundo tem desde que começou a aprender português com alguma profundidade, não é? Essas classes são 10: substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, advérbios, artigos, numerais, preposições, conjunções e interjeições. Essas que aparecem com um asterisco aí são invariáveis. O que são classes invariáveis? São classes que não têm flexão. Não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. E as outras todas são variáveis. O que vamos ver agora é um pouco mais sofisticado. Refere-se às relações entre as palavras. Como assim, Vidal? Relações entre as palavras? Ora, se você pegar um dicionário, você vai ver que ele está em ordem alfabética e você acha que cada palavra é uma palavra, cada uma começa com uma letra. É assim? Não.
Na verdade, todas elas estão ligadas entre si de alguma forma. Vamos ver algumas delas. É bastante comum a presença de questões sobre sinonímia nos exames, nas provas, etc. E você diz, bom, mas o que é isso? São as relações de sentido que as palavras apresentam entre elas. E é claro que tudo tem muito a ver com o contexto. Pode haver diversas palavras para você expressar um mesmo significado. Então a gente aprendeu isso como sinônimos, ou seja, de significados semelhantes. No entanto, você precisa tomar cuidado porque é o contexto que define a melhor dessas palavras para a ocasião. Ou seja, as palavras podem adquirir significados que a gente chama de ocasionais e podem ser usadas em determinadas formas e contextos, em outros não. Observe, as notícias davam conta de que o incidente na fronteira era muito sério. Se você for buscar sinônimos para substituir essa palavra sério que está aí sublinhada, você vai encontrar uma série de palavras: verdadeiro, sincero, austero, sóbrio, circunspecto, sisudo, severo e grave e outros. Agora você vai perceber que só uma dessas palavras pode ser colocada aí, no caso a palavra grave, as outras não entram. São comuns no Enem, nos vestibulares e provas de concursos, essas questões de sinonímia com a seguinte configuração: perdão é um atributo da matéria viva. O sujeito sublinha lá uma palavra e pergunta para você, de que forma você poderia substituir esse termo sublinhado sem prejudicar o significado geral do texto. Veja, você tem aí imposto, defeito, presente, traço e excedente. Ora, a única palavra que pode substituir essa forma aí está na alternativa D de dado. É um traço, é uma característica. O mesmo tipo de raciocínio se aplica à questão dos opostos, os significados opostos que as palavras podem ter. Normalmente a gente aprende isso como antônimos e em pares, Forte, fraco, alto, baixo, claro, escuro, rico, pobre, verde, maduro e etc. Da mesma forma, é o contexto que define o melhor antônimo para a ocasião. Veja, na mesma frase, as notícias davam conta de que o incidente na fronteira era sério, e como antônimos você tem alegre, brincalhão, divertido, gracioso, irrelevante, fútil, entre outros. Ora, o contexto diz que apenas a palavra irrelevante atende à exigência de substituição aí. Percebe? É como nos sinônimos. O contexto manda. Outra relação de sentido bastante importante é a questão da hiperonímia e a hiponímia, ou seja, as palavras se relacionam dessa forma também. Como? Vamos entender que um hiperônimo, não confundir com o famoso coletivo, ele é uma palavra que tem uma extensão maior, ou seja, ele abrange um monte de outras palavras. Então, por exemplo, quando você diz peixe, você está usando uma palavra que concentra ou reúne ou inclui todos os tipos dessa espécie: salmão, atum, tilápia, bagre, tubarão, sardinha, carpa, lambari, etc. Ora, os hiperônimos são os concentradores. Os tipos que estão incluídos são os hipônimos, ou seja, um é maior e o outro é menor. Então, peixe é hiperônimo, todos os tipos são hipônimos. Quando você tem flor, por exemplo, ele é um hiperônimo e ele concentra rosa, margarida, cravo, lírio e tal. É tudo a mesma coisa. Agora, cuidado com a importância do contexto, porque, por exemplo, peixe e flor a gente viu aqui como hiperônimo, mas se você estivesse falando, por exemplo, em animal e vegetal, ora, animal e vegetal é muito maior do que peixe e flor. Então, peixe e flor, nesse caso, seriam hipônimos. Outra coisa muito importante em relação às palavras são as expressões também, que são formadas com determinadas palavras. Essas expressões a gente costuma chamar de recursos discursivos para referenciação, quer dizer, como é que você fala de um objeto ou de uma coisa ou de uma pessoa e depois o retoma. Então você tem aí algumas expressões que são importantes: as resumitivas,
as metafóricas e as metadiscursivas. Vamos ver o que é isso? Verifica-se aqui novamente a importância do processo de anáfora, ou seja, você cita alguma coisa, pessoa, caso, ideia e depois retoma. Essa retomada do que você já disse se chama anáfora. E nesse aspecto, resumitivo quer dizer exatamente isso, aquele que retoma, não é o que resume. Retoma, então você tem aí, não é, recursos anafóricos, principalmente os pronomes. Veja, comprei 4 livros, mas ainda não os li. Isso é uma expressão resumitiva, ou seja, em vez de falar 4 livros outra vez, eu uso os. Ana encontrou seu velho professor na rua, ela, a Ana, o cumprimentou o professor e disse-lhe ao professor, não é, que tinha saudades das aulas dele, professor. A inflação corrói o valor do dinheiro. Esse problema que eu já citei, que é a inflação, é um velho conhecido dos brasileiros. Como você vê, as expressões que retomam, as resumitivas, trazem para você coesão, porque, em primeiro lugar, elas evitam a repetição. É uma ideia de você referenciar, de você se referir às coisas depois que já citou, sem repetir. Percebeu? Então você percebe mais claramente que as expressões resumitivas são importantíssimas quando você vai escrever redação, por exemplo, em que você tem que manter a coesão, e um dos fatores que mantém a coesão é a não repetição. As expressões metafóricas são recursos expressivos que a gente usa para fazer referência às coisas que a gente quer, às pessoas, aos lugares, mas de maneira figurada. Ora, a gente usa muita metáfora todos os dias, embora muita gente não perceba. Agora, você precisa tomar cuidado com os clichês, né, que são essas metáforas chamadas de metáforas cristalizadas, os chavões, os lugares comuns, como pensar fora da caixa, na flor da idade, a nata da sociedade, acertar na veia, brincar com fogo, estar no vermelho, etc. Na prova do Enem de 2020, houve uma questão sobre isso. Mas não é só lá que isso aparece, né? Veja, você tem aí um texto, né, nessa prova que falava do ouro do século XXI, a respeito de 17 metais importantíssimos hoje para a indústria tecnológica. E ele usava essas expressões metafóricas. Veja, ouro do século XXI, para falar desses metais, terras raras, vitaminas da indústria e tal. O Vinícius de Moraes, por exemplo, falando poeticamente, utiliza muito essa questão da expressão metafórica. Na literatura, isso é muito mais presente, não é? Quando ele usa aí, no poema dele, A Rosa de Hiroshima, essa rosa de Hiroshima é, na verdade, a bomba atômica, uma rosa radioativa, inválida, hereditária, etc. Então, as expressões metafóricas são recursos para você referenciar figurativamente. O terceiro grupo de recursos discursivos é a questão das expressões metadiscursivas. O que significa isso? Ora, na verdade, quando você lê um texto ou você escreve um texto, isso é sempre feito com alguma intenção. Ninguém produz nenhum texto sem nenhuma intenção. Então, as marcas que definem essa presença do emissor, elas são chamadas de expressões metadiscursivas. Isso é um recurso ligado principalmente à argumentação, em que você tenta convencer o outro a respeito de determinada coisa. Veja, normalmente a gente vê as expressões metadiscursivas, quer dizer, essas que denunciam o emissor, dentro de um posicionamento e um engajamento. Eu vou explicar o que é isso, não é? Dentro do engajamento e do posicionamento, para você entender melhor como é que isso aí funciona. Essa é uma classificação do britânico Ken Hyland, de 1998. Pessoal, é muito importante que você, quando lê ou quando escreve, você perceba essas marcas, não é? Quanto ao posicionamento, quer dizer, está tudo voltado para o emissor, o produtor, o enunciador, quer dizer, qual é a intenção dele. Então ele pode usar expressões que são atenuadores, ou seja, colocam a dúvida ou a imprecisão, mas isso é proposital. Quando ele usa expressões do tipo é possível que, pode ser que, talvez, é provável, provavelmente, possivelmente. Ou então os intensificadores, quando ele quer realmente marcar a posição dele, não é?
que isso aí indica certeza, convicção, firmeza. Veja, claramente, com certeza, certamente, sem dúvida alguma, incontestavelmente, indiscutivelmente. As expressões de posicionamento que são consideradas atitudinais, quer dizer, ele expressa surpresa, concordância, frustração, é surpreendente, deve-se concordar com, infelizmente, lamentavelmente, pena que, é admirável que, e também a automenção, quando ele coloca a própria opinião, que é uma coisa que você pode ler, mas não pode fazer na sua redação, uma vez que você tem que escrever em terceira pessoa. Mas aí você vai ter a tal da função emotiva, né? Eu, meu, minha, meus, penso que, na minha opinião. Observe que são estratégias, são expressões que você usa para convencer o outro. Daí a importância de conhecer esse assunto, não só quando você lê para interpretar melhor o texto, mas quando você escreve a sua redação. Da parte do receptor, leitor ou público, não é? O metadiscurso, as expressões metadiscursivas têm a ver com intervenções em que o indivíduo faz uma colocação para te orientar mais ou menos o que ele pensa, né? Então ele diz assim: de modo ingênuo, de forma equivocada, de conteúdo indiscutível, não é? Ele começa a dar uma ideia e põe assim: de forma ingênua, porém equivocada, não é? As diretivas que levam você a ver algo de maneira específica. Note-se que, perceba-se que, entenda-se que, considere-se que. As perguntas que envolvem o receptor, não é? Será verdade que isso é realmente causado por fake news? Devemos concordar passivamente com isso? É dessa forma que vamos resolver os problemas apresentados? E também o apelo ao repertório em comum, não é? Que fica uma espécie de aliciamento do receptor, quando se diz: sabe-se que, é de conhecimento geral, ninguém duvida de que, é fato amplamente conhecido e tal. Gente, são técnicas que você vai usar para escrever a sua redação, para passar a sua intenção, e que quando você lê textos elas estão lá também. E por último aqui, em termos do exame das palavras, algo que é muito solicitado em todas as provas é a questão dos efeitos de sentido. São 4. Vamos examinar. Os efeitos de sentido são resultados, não é? São aquilo que acontece quando você, para colocar as suas ideias, você faz determinadas seleções ou escolhas expressivas. Uma das coisas que pode acontecer é a ambiguidade, é um primeiro dos efeitos de sentido. A ambiguidade normalmente é erro, porque o sujeito se distrai e não percebe que a frase está mal construída. Veja, os adolescentes disseram aos pais que tinham razão. Isso é uma frase mal construída, com ambiguidade, quer dizer, quem é que tinha razão? Agora, a ambiguidade pode ser usada também de maneira intencional, e é isso aí que você deve olhar sempre nas provas, porque a ambiguidade, por ser alguma coisa que me leva a outra interpretação, ela vai gerar humor. Veja, no caso aqui, o pai pedindo, montando um carrinho, pede para o menino buscar a porca. Ora, ele entendeu que a palavra porca foi usada com um significado pelo pai e com outro pelo menino, né? Tá lá ele tentando convencer a porquinha a ir lá pro brinquedo. É bom não confundir a ambiguidade com o duplo sentido. O duplo sentido é sempre algo criativo, feito para você interpretar de duas maneiras. Veja, prefiro ser um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo. Ora, alcoólatra anônimo quer dizer muitas outras coisas, além do que de um indivíduo que se trata em grupos de terapia e tal. Mas aí a relação com conhecido e anônimo ficou com duplo sentido. Veja, o Drummond, na literatura é mais fácil você encontrar isso, não? Ele tem lá o poema que se chama Congresso Internacional do Medo, que está no livro Sentimento do Mundo, em que um dos versos diz assim: cantaremos o medo que esteriliza os abraços, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Ora, poderia ser o medo que os soldados têm e o medo que as pessoas têm dos soldados, o medo que as mães têm e o medo que os filhos têm das mães.
E a mesma coisa com as igrejas. 2 dos efeitos de sentido mais solicitados nas provas são a ironia e o humor. A diferença é muito sutil, veja. Numa ironia, a pessoa diz uma coisa e está pensando em outra. É como se fosse uma mentira. Veja, você tem aí um opositor do governo que diz assim para um amigo: olha, com esse governo nem precisaremos nos preocupar com o futuro. Ora, quem ouve vai achar que o sujeito é partidário do governo, que ele acha o governo legal, quando na verdade ele, por ser um opositor, está sendo irônico e dizendo que esse governo vai acabar com tudo, então nem vai ter futuro. Já o humor, a diferença está na quebra da expectativa. O humor mexe com a lógica de pensamento. Você está esperando uma coisa e vem uma coisa completamente diferente daquilo que você pensava. Pode ser por ambiguidade, por quebra de pressuposto, né? Uma coisa que todo mundo acredita e de repente é quebrada. Uma verdade comumente aceita, né? Uso de palavras com outros significados adulterados, trocadilhos e tudo mais. É por isso que a gente ri de anedotas, de piadas, né? Veja, o indivíduo telefona para uma clínica de reabilitação e pergunta: olá, é aí que vocês ajudam pessoas com problemas de bebida? Até aí o raciocínio está lógico, percebe? Sim, senhor, em que posso lhe ser útil? E você diz: bom, por favor, você pode me dizer como é que se faz um coquetel de champanhe? Ou seja, a ajuda que ele precisava não era ajuda de problema de bebida, porque ele era alcoólatra, mas ele queria saber como é que fazia determinada bebida. Ora, essa quebra da expectativa gera humor. É isso. Se você já prestou alguma prova, você provavelmente deve se lembrar de um monte de coisas que caíram ligadas a esse assunto que acabamos de ver. Se você gostou, já sabe. Deixa aí o seu like. Inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, comente, divulgue, principalmente compartilhe. E a gente se vê numa próxima. Tchau!